física a gente utiliza diferentes tipos de linguagem. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Nós podemos expressar o movimento de várias maneiras. Uma delas é texto. A cada segundo o carro anda 5 metros. Tá? Ou a gente pode expressar aqui como essa expressão matemática aqui, que a gente vai ver mais à frente, o que significa, né? Então S é igual a 5 vezes T. Ou a gente pode expressar também por desenho. Então aqui a cada segundo dá para ver que o carro andou 5 metros. Então no segundo T igual a 3, por exemplo, ele está aqui na posição 15 metros. Então ele vai andando. Então aqui a gente tem uma tabela que representa também esse movimento. Então no instante zero ele está na posição 0, 1, 5, que é a mesma informação que está aqui no desenho, eu coloquei em formato de tabela. Tá? As tabelas são utilizadas em diversas áreas, não só em física, tá? Como geografia, biologia, em outras áreas, até mesmo em português a gente utiliza. Ela sempre tem um cabeçalho que descreve os elementos da linha da coluna. No caso de física, na tabela de física aqui, a gente vai ter linhas e colunas relacionadas. Esse aqui é o cabeçalho, que diz quais são as grandezas que estão aqui. Então aqui tem o tempo em segundos e a posição em metros no Sistema Internacional de Medidas. E a gente sabe que aqui, ó, o 10, ele está relacionado. A gente sabe que aqui o 10, ele está relacionado com o 2 na tabela. Então, no instante 2 segundos, o móvel estava, né, no caso era o nosso carrinho, tá na posição 15, 10 metros. E também o que nós temos aqui é uma relação matemática entre as linhas e as colunas aqui. Que a cada 1 segundo ele anda 5 metros. E aí você consegue ver uma relação matemática entre as linhas e as colunas. Outra forma de se expressar em física, muito comum também, são os gráficos, tá? Esse gráfico aqui, ele tem um título. Tem aqui a parte fundamental da tabela do gráfico. A parte fundamental do gráfico são os eixos, né? Então aqui a gente tem um eixo horizontal e vertical. Cada eixo ele representa uma grandeza física. Aqui no horizontal a gente tem tempo na unidade de segundos. Aqui na vertical é posição na unidade de metros. Então existe uma relação aqui entre a posição e o tempo, tá? Então, no caso, eu estou representando aquele movimento dessa forma aqui. Então, como eu falei, ali tem os elementos básicos do gráfico: eixos perpendiculares, escala que determina o crescimento e o valor de cada ponto. Então, esse ponto aqui, por causa da escala, eu consigo determinar qual o valor desse ponto, que é no instante 1 segundo, ele estava na posição 5 metros. Então eu consigo determinar por causa da escala. E eu sei que ele está crescendo para lá, porque aqui é 0, 1, 2, e assim vai. Aqui é 0, 5, e assim vai. Para marcar os pontos, 1.5, onde 1, tempo, e 5 é posição, devemos seguir a linha vertical. Então o que a gente tem que fazer aqui para marcar esse ponto aqui, ó. Aqui a gente sobe. Do 2 e é onde cruza aqui, é 2 e 10. Aí é onde cruza aqui, tá torto, mas dá pra entender o espírito. Esse é o ponto que a gente consegue marcar, tá? A gente marca assim. Faz igual batalha naval. Então aqui a gente sobe. Aqui a gente vai andando pro lado. Quando eles se cruzarem, a gente sabe que aquele ali é o ponto. Então essa foi a nossa aula. A gente continua na próxima aula. A gente vai usar gráficos e tabelas para estudar um pouco sobre movimento, tá? Obrigada, tchau, tchau.